Olá, eu sou Luiz Jabur, médico com ênfase em prática ortomolecular e nutrologia, e hoje eu vou ensinar para vocês uma das receitas que eu mais indico lá no Instituto, que é a manteiga ghee. A manteiga ghee normalmente tem um valor elevado no mercado, porque da manteiga que a gente começa inicialmente tem uma perda significativa, então por isso o preço dela é mais elevado. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês antes da gente começar a receita. A primeira coisa é que a gente precisa perder o medo de gordura, sobretudo das gorduras boas, que são as poliinsaturadas. Gordura não engorda. O que nos engorda são os carboidratos e os açúcares. Então, muita atenção na sua dieta e quando quiser emagrecer, tente eliminar ou diminuir o máximo que puder os carboidratos, sobretudo os simples e os que têm glúten, como a gente já falou em outro post de dicas de saúde, e os açúcares, que são os principais causadores dos picos de insulina. O hormônio responsável por transformar o excesso de caloria em gordura é a insulina. E a insulina não é mobilizada quando a gente come gorduras. O que faz a insulina aumentar é carboidrato, álcool e açúcar. Então evitem esses alimentos e priorizem as gorduras boas, como é o caso da gordura ghee, do abacate, do azeite de oliva e umas outras fontes que a gente... O ômega 3, nós temos várias fontes boas de óleos e gorduras saudáveis. E hoje eu vou ensinar a fazer a manteiga ghee. Primeiro a gente vai precisar de 1 kg de manteiga de boa qualidade. Aqui no caso está parecendo um chantilly, mas não é, é manteiga que eu coloquei nessa vasilha. Por quê? Depois que a gente fizer a manteiga ghee, eu não vou reaproveitar a vasilha de plástico, porque a vasilha de plástico tem uma substância que se chama bisfenol. O bisfenol, ele entra no nosso organismo e ocupa os receptores hormonais com uma substância que a gente chama de xenoestrogênio. Xeno de estrangeiro, estrogênio que é a estrutura molecular dos hormônios estrogênicos. E ele faz com que os receptores fiquem entupidos. Então, muita atenção quando você for comprar água mineral em garrafinha de plástico, tente evitar. E depois de a manteiga ter sido fervida, e depois que nós fervermos a manteiga, eu não vou voltar com ela para o pote de plástico por essa razão. Então eu já separei 2 potinhos que vão acondicionar a manteiga ghee pronta. O que a gente vai precisar para fazer a nossa receita de maneira simples? 1 kg de manteiga de primeira qualidade, uma leiteira e uma colher, que pode ser uma colher de plástico simples ou uma escumadeira. Como é que vai ser o processo? A gente vai colocar a manteiga na leiteira, vamos colocar no fogo, ela vai começar a ferver e vai dar uma espuma branca. Essa espuma nós vamos retirar com a colher, vai ficar uma fase, depois que a gente terminar de tirar a espuma, uma fase que é um líquido dourado. Este líquido dourado é a manteiga ghee. E no final da leiteira vai ficar uma borra preta ou uma borra branca, que também é lactose. Então como é que funciona? O que evapora a gente retira, a gente usa o líquido dourado, que é a famosa manteiga ghee, e descartamos também a fase que fica embaixo. A manteiga ghee, ela pode ser usada para fritar ovos, para fazer carne. Todas as fontes onde você precisava usar antigamente algum óleo, você vai substituir pela manteiga ghee ou pelo óleo de coco, que também é outra excelente fonte de gordura saudável. Só que o óleo de coco, algumas pessoas, pelo fato do óleo ter o gosto do coco, quando fazem os alimentos, reclamam no instituto do gosto residual do coco que ficam nesses alimentos. Então a manteiga ghee é um recurso a mais para você poder cozinhar de maneira saudável. É isso, a gente vai colocar os vídeos do passo a passo e até a próxima dica de saúde com o Dr. Luiz Jabur. Um grande abraço a todos. Então é isso, vamos perder o medo da gordura, ou o que a gente chama de gordurofobia, começar a usar essa ótima fonte alimentar. Agora eu vou colocar a manteiga para ferver e vocês acompanham o passo a passo. Vem com a gente. Então vamos começar, né, o passo a passo. Colocar a manteiga aqui para ferver. Aqui tem 1 kg da manteiga de primeira qualidade, uma manteiga boa. E vocês viram como a vasilha estava cheia. No final, a gente vai encher 2 cumbuquinhas daquela pequena, só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente perde. Eu acho que a gente deve perder uns 60% no processo de fazer a manteiga ghee.
Só colocar para ferver, a manteiga vai derreter. Daqui a pouco ela vai ficar toda líquida e começar a dar uma nata. Na hora que começar a dar a nata, a gente vai começar a retirar com essa colher, que também é uma colher especial, sem bisfenol. Você encontra nas melhores lojas de suprimento para casas. Vamos esperar ferver agora, demanda um tempinho e depois é só paciência para ir tirando a nata. É isso aí. Tem que ter paciência para tentar minimizar a perda. Tentar tirar o mais superficial possível com foco só nessa espuma branca que está aqui por cima. Ó, o líquido dourado já está começando a se apresentar ali de baixo. E esse líquido dourado é a manteiga ghee. É ele que a gente está buscando. Ele é o nosso objetivo. Você pode fazer também com quantidades maiores. Normalmente aqui em casa a gente faz com 2 kg de manteiga de cada vez. E você pode depois manter a manteiga ghee em geladeira. E ela tem uma boa duração. Ó, começou a ferver. Aí eu vou diminuir um pouco o fogo e vou continuar tirando a espuma branca que se forma. Depois que ela já derreteu toda, a gente pode desligar o fogo um pouco e continuar tirando essa parte da espuma branca aqui por cima. Ó, então a gente começa a receita da manteiga ghee colocando 1 a 2 kg de manteiga numa leiteira e levando ao fogo. Espera ela ferver, ela vai derreter, vai desfazendo os pedaços sólidos. Depois que ela fica totalmente líquida, ela já começa a apresentar a nata branca na superfície. A gente pega uma colher, que pode ser uma escumadeira ou uma colher de plástico sem bisfenol, que é o ideal, porque vai estar em contato com a manteiga quente, e vamos retirando da superfície essa nata que se forma, que é exatamente a lactose que a gente está querendo eliminar. Depois de retirar todo o líquido branco, vai ficar um líquido dourado. O líquido dourado é a manteiga ghee. É esse que é o nosso objetivo. É isso que a gente está buscando. Eu já vou mostrar para vocês como é que fica, depois que a gente tira a nata, o líquido dourado, que é a manteiga ghee. Quando você faz quantidades maiores, você já tem um resultado maior, porque a questão é só a paciência de ficar tirando a nata que se forma aqui em cima. Mas é tranquilo, vale a pena. É importante lembrar do prazer da gente cozinhar, da gente entender os procedimentos e de lembrar como é bom a gente ficar na cozinha resgatando. E para mim isso é uma terapia ocupacional fantástica. Toda vez que eu cozinho, o cérebro fica completamente vazio. Aqui eu já desliguei o fogo. O próprio calor da manteiga, aqui as duas fases. O líquido dourado é o nosso objetivo, que é a chamada manteiga ghee. E aqui a natinha que eu estou tirando, a nata, né? Então aqui o líquido dourado é o nosso objetivo, que é a manteiga ghee. E aqui eu estou retirando a nata, que é onde estaria a lactose. E lá no fundo da vasilha, não sei se vocês já conseguem perceber, a gente também tem uma borra branca, que também deve ser eliminada. A gente não vai aproveitá-la. Então a gente retira a fase que sobe, aproveita o líquido dourado e descartamos também a fase que fica embaixo.
que pode ficar branca ou preta. Normalmente fica branca, só se você colocar em fogo muito alto, que às vezes a borra queima e fica preta. Então aqui eu já consegui separar quase totalmente, às vezes fica um pouquinho nas beiradinhas. Aqui a gente está tirando os últimos detalhes. E aí agora eu vou pegar uma concha para a gente pegar o líquido dourado e começar a colocar nas vasilhas. Só um minutinho. Ó, então pessoal, vocês acabaram de ver, é uma receita super simples. Isso daqui foi o que a gente descartou, que é aquele fundo branco, na verdade a nata que evaporou, a gente foi retirando aquela nata branca que foi se formando, que é a lactose. No final ficou dessa maneira. Então aqui nós temos o líquido amarelo com uma fase branca embaixo. O líquido amarelo é o nosso objetivo, que é a manteiga ghee. Vou pegar a vasilhinha, vou virar o líquido nela. É bom que dá para vocês verem melhor como é que... E hoje 1 kg de manteiga vai dar uma vasilhinha completa. E vamos colocar nessa outra aqui. Nesse final tem que ter muito cuidado para a borra não escorrer e entrar na sua vasilhinha. Então vocês podem fazer isso, como eu falei, com uma concha, ou pode fazer diretamente. Eu estou tentando fazer dessa maneira para mostrar para vocês a diferença do líquido dourado para a borra que fica no fundo. Aqui também é a mesma coisa. Aqui colocar na outra vasilhinha. Na hora que a borra começar a querer vir, você para e tenta aproveitar o máximo que conseguir desse finalzinho. Aqui já não deu mais. Então aqui no final ficou a borra branca e de 1 kg de manteiga, que vocês viram no começo, que estava parecendo um chantilly num sorvete, um chantilly ou um sorvete na vasilha grande. No começo a gente colocou essa vasilha inteira até aqui em cima de manteiga, a gente conseguiu 2 vasilhinhas de manteiga ghee. Mas mesmo assim, é saudável cozinhar em casa, você escolhe sua manteiga, você participa de todo o procedimento do feitio, recupera o prazer e a alegria de cozinhar e agora tem mais uma opção de gordura saudável para usar no seu dia a dia. Então, essa é a manteiga ghee. A minha sugestão para a gente acondicioná-la é deixar em geladeira. Ela dura até 3 meses, mas a minha recomendação é sempre tentar fazer os alimentos o mais fresco possível. Ou seja, tente fazer a quantidade de 15 dias ou 30 dias que você vai precisar com sua família. E fora da geladeira, depende da temperatura da sua cidade. Se for em uma cidade quente, não é recomendável. Se for uma cidade com clima ameno, ela dura aí uns 15 dias, 20 dias tranquilamente. Mas a minha recomendação, e aqui em casa, a gente sempre coloca na geladeira, até porque tem essas variações de temperatura ao longo do dia. E essa é a manteiga ghee. Essa foi a dica de saúde hoje do Dr. Luiz Jabbour. Até a próxima. Conto com vocês.